Vamos lá, vou resolver com você uma questão que eu coloquei como desafio lá no meu Instagram, para que as pessoas respondessem, para a gente testar conhecimento. Qual que é a ideia, Débora, desses desafios lá no Instagram? Você testar o seu conhecimento de coisas que muito provavelmente você vai encontrar nos vestibulares que a Banca VUNESP prepara esse ano. Tudo bem? Vamos aqui falar sobre essa questão? Se você é novo aqui no perfil, se é a primeira vez que você está aqui no canal do YouTube, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, me especializo nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, olha só, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder nenhuma dica. Se você não me segue no Instagram, precisa me seguir. Por quê? Nós vamos ter desafios de conteúdo lá no Instagram, onde você vai poder interagir e depois eu vou postar a resolução e todos os comentários e possibilidades aqui no YouTube. Então é bacana que você esteja nos dois para você interagir, participar e realmente aprender, colocar em prática conteúdos extremamente relevantes para a sua aprovação ainda este ano. Vamos aqui resolver? Olha só, depois você deixa aqui nos comentários se você foi um dos que respondeu lá no Instagram, se respondeu certo, se não respondeu certo. Isso é bacana, tá bom? Então, olha só, o nosso objetivo aqui é resolver essa questão 41. 41, Débora, por quê? Porque foi o desafio da semana. O que eu fiz? Eu coloquei essa questão lá no meu Instagram e pedi para a pessoa digitar qual seria a alternativa A, B, C, D ou E, certo? E aqui qual é o meu objetivo? Aqui o meu objetivo é falar com você sobre a questão, é falar de possibilidades, é falar de um erro esperado, que a VUNESP espera por alguns erros de candidato. E, logicamente, resolver a questão com você para a gente chegar na resposta certa. Tudo bem? Vamos resolver juntos aqui, então? Simbora. Olha só o que fala a questão 41. O álcool isopropílico, tá? Então, ele colocou aqui, não me deu nome UPAC, né? Ele poderia colocar nome UPAC aqui, não colocou, mas ele colocou a estrutura aqui e colocou o nome UPAC aqui embaixo. Então, tá tudo bem. Uma coisa importantíssima para você. Se você precisar escrever estrutura de alguma forma, a VUNESP vai te dar o nome UPAC, ok? Por quê? A montar a estrutura através do nome UPAC, você é obrigado a saber. Nome comercial, não. E álcool isopropílico é um nome comercial, beleza? Então, foi por isso que ele colocou aqui Propan 2-ol, ou poderia ser Propanol 2. É o nome UPAC. Inclusive, aqui, ó, o álcool isopropílico, ou colocou aqui, é usado quando há necessidade de higienização de uma superfície. É uma afirmação, certo? O álcool 70 ou etanol é utilizado para desinfecção de algo. Tudo bem? Tranquilo, extremamente objetivo. Ele me deu duas informações. Ele não está perguntando se é verdade, se é mentira. São duas informações relevantes aqui para a gente. Aí vem a pergunta, ou comando da questão que eu chamo. A oxidação do etanol forma C. Eu quero saber o seguinte, a oxidação do etanol. Primeira possibilidade, a Banca VUNESP, ela deu a estrutura. Me deu a estrutura do propanol 2 e também do etanol. Precisava me dar? Não, eles não são obrigados a me dar. Mas a VUNESP é mãe, então geralmente ela entrega as estruturas. Mas se não desse, você teria que saber montar essa estrutura. Primeira coisa. Então, a primeira questão aqui é você pensar o seguinte. Eu sei montar as estruturas orgânicas? Essa é a primeira coisa. Então, eu tenho que saber. Beleza? É indiscutível. Eu tenho que saber. Outra coisa importante aqui, ó. Olha aqui o negócio interessante. A oxidação do etanol. E aí, eu preciso conhecer as principais reações orgânicas. Eu já falei isso algumas vezes no meu Instagram, falei aqui no YouTube. Quais são as principais reações orgânicas? Essa daqui é uma delas. Duas, né? Vou citar duas aqui, porque poderia ser uma ou duas aqui. Ele perguntou do etanol, mas ele poderia perguntar do propanol 2. Aí entraria as duas regras. Então, vou citar as duas para que você já aprenda. Depois eu vou direto para a resposta. A ideia aqui não é só responder, é te explicar todo o conceito. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho algumas reações orgânicas que são fundamentais para a minha aprovação na Banca VUNESP em menos de um ano. Exatamente. Em torno de 10, 12 reações que eu tenho que saber na ponta da língua. Eu tenho que olhar para uma reação
e tem que saber, é essa reação aqui. Esse é o produto. Tudo bem? Por quê? Porque são elas que vão cair nas provas esse ano. Essas duas que estão aqui, possíveis duas, faz parte desse grupo de reações. Por exemplo, se eu falar de oxidação de álcool primário, eu vou pegar o secundário primeiro, que não é a nossa resposta. A primeira coisa que eu tenho que pegar aqui é o seguinte: este álcool, é uma função álcool, né? Vocês sabem disso. É um álcool primário, secundário ou terciário? Certo? A primeira coisa que eu tenho que pensar. Esse daqui, ó, é um álcool secundário. Por que é um álcool secundário, Débora? Porque o carbono está ligado à hidroxila também está ligado a 2 carbonos. Então, é um carbono secundário. Se a gente está falando de um carbono secundário, também é um álcool secundário. Então, carbono primário, álcool primário. Carbono secundário, álcool secundário. Carbono terciário, álcool terciário. Então, nesse caso aqui, como aqui, ó, tem um carbono, e vocês sabem disso, né? Isso aqui é um carbono ligado a 2 carbonos, carbono secundário. Então, álcool secundário. Todas as vezes que eu oxidar um álcool secundário, anota isso aí que é importante, eu vou formar uma cetona. Toda vez eu vou formar uma cetona. Só que, Débora, essa é a resposta? Não. Por que essa daqui, então, não é a resposta, já que se eu formar um álcool secundário? Porque ele está perguntando para mim, ó, a oxidação total do etanol. Isso aqui é um propanol 2. O meu propanol 2 é um álcool secundário. Se eu oxidar isso daqui, vai formar uma cetona. Certo? Beleza? Por que cetona, Débora? Aqui, ó, cetona. Vou escrever bonitinho. Eu nem preciso escrever, né? Tá escrito aqui na prova, que coisa. Para que eu tô me matando, tentando caprichar aqui, ó? Cetona. Porque, olha só, esse hidrogênio vai sair e eu vou formar uma dupla aqui com esse carbono. E vai ser a cetona mais conhecida que nós temos, que é a propanona. Tudo bem? Só que, Débora, ele não está falando do propanol 2, ele está falando do etanol. E aí, para o etanol, nós temos duas possibilidades. E aí, gente, fica muito atento ao comando. Lembra do comando. Ele fala o seguinte, por exemplo, é outra cor aqui, ó. Chamar atenção. Na oxidação total. Por que ele falou total? Porque se eu tiver uma oxidação parcial, eu tenho um produto. Se eu tiver uma oxidação total, eu tenho um produto, que é o que ele quer. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, CH3. Opa, eu vou fazer a reação por partes aqui para você entender. Eu tenho CH3, CH2, OH. Esse é o etanol. Se eu oxidar parcialmente, se eu fizer uma oxidação parcial, eu vou ter um CH3, C dupla. Opa, vou arrumar aqui. C dupla OH. Eu tenho um aldeído. Se for uma oxidação parcial. Só que ele disse para a gente que é uma oxidação total. Se eu continuo oxidando e faço uma oxidação total, eu não paro aqui. O meu produto final é CH3, C dupla OH. Eu vou até arrumar aqui para ficar bonitinho, para não restar dúvidas. Quem pega isso aqui pela metade, né? C dupla OH. Então, olha só, regrinha importante. Oxidação de álcool primário, eu posso formar um aldeído ou um ácido carboxílico. Quando que é um aldeído? Oxidação parcial ou não total, né? Como ele vai depender muito do contexto do que ele vai dizer. Uma oxidação total vai formar para a gente ácido carboxílico. Então, letra A. Mas eu poderia formar um ou outro, eu tenho que entender o contexto. E oxidação de álcool secundário vai formar uma cetona. Por que tinha aqui, nesse caso, tinha aldeído? Erro esperado. Vários alunos decoram, né? A oxidação de álcool primário vai dar um aldeído, depende do contexto. Por isso que é importante a gente entender todo esse processo. Então, qual que é a resposta aqui, Débora? Letra A, ácido carboxílico. Por quê? Porque é total. Se fosse parcial, seria aldeído. Se ele tivesse perguntado do propanol 2, seria uma cetona. Deu para entender? Gente, olha que exercício lindo, fácil. Então, assim, um exercício de graça para gente
consegui ganhar a questão. Só que eu precisava entender sobre reações orgânicas para conseguir acertar. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, tenha feito sentido. Deixe aqui nos comentários se você acertou, se você gostou, se você quer que eu grave outros conteúdos explicando passo a passo assim, de física, de matemática. Deixa nos comentários que eu vou saber se você quer ou não e eu venho aqui com novos exercícios resolvidos passo a passo para você. Tudo bem? Então, até uma próxima oportunidade.